Naturágua. Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Apesar da vitória não ter se concretizado, como você avalia a atuação do Ceará diante do Flamengo na partida de hoje à tarde na Arena Castelão? Obrigado. Eu acho que nós fizemos um grande primeiro tempo. Fizemos o gol. Normal que o Flamengo saísse muito mais, conseguisse nos pressionar, mas a gente suportou bem e ainda teve oportunidades nos contra-ataques. No segundo tempo, nós entramos para tentar matar logo de cara. E antes do gol do Flamengo, nós tivemos oportunidade. Infelizmente, nós não fizemos. E acabamos tomando um gol numa transição do Flamengo. Eles foram felizes no chute de fora ali. E acabaram empatando o jogo. Mas a nossa equipe foi para cima, a nossa equipe marcou, jogou, competiu muito. E acho que nós fizemos um grande jogo, tivemos muito próximo da vitória, mas infelizmente não veio. Somamos um ponto importante. A 2 jogos de fechar o turno, a gente já repete a mesma pontuação do ano passado, do primeiro turno, quando a gente fechou com 24 pontos. Agora é tentar, nesses 2 próximos jogos aí, somar mais pontos para que a gente possa terminar o primeiro turno melhor do que o ano passado. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, a equipe esteve vencendo o jogo por 1-0, tomou o empate e no segundo tempo teve algumas oportunidades de fazer o gol, teve mais até domínio de bola. Você considera esse ponto ganho, um ponto ganho, ou considera que o Ceará perdeu 2 pontos? Pelo que jogou, a vitória seria o resultado mais dentro do que a sua equipe entregou dentro de campo? Eu acho que se eu fizer qualquer tipo de comentário sobre perder, eu vou deixar a nossa partida, que foi uma grande partida, muito negativa. Nós jogamos contra o atual campeão brasileiro, nós não jogamos contra qualquer equipe. Nós fizemos um grande jogo. E lógico que o sentimento é um sentimento que a gente podia ter vencido. Mas a gente não pode, de maneira alguma, pontuar de uma maneira que nós perdemos 2 pontos. Nós jogamos contra o Flamengo. Nós jogamos contra o atual campeão brasileiro, uma equipe que está na semifinal da Copa Libertadores, né? E está brigando, que tem jogos a menos, inclusive, está brigando para estar entre os líderes da competição. Se eles ganharem os jogos a menos que eles têm aí, eles vão chegar ali no trio da frente, podendo até, de repente, brigar até pela liderança, né? Então, não foi qualquer time. Foi um grande jogo e eu saí bastante feliz, satisfeito pelo jogo que a minha equipe fez. Eu acho que pelo jogo que a minha equipe fez, eu pude sonhar com uma eventual vitória, né? Não aconteceu, mas eu não posso sair triste não e não posso sair lamentando 2 pontos perdidos de maneira alguma. Olá, Guto. Boa noite. Aqui é Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN, cara. Tudo bem? Bom estar falando com você. Guto, hoje você voltou a escalar o Vina, né? Ele que voltou a ficar à disposição, estava suspenso na última rodada, e por isso não jogou, enfim, por isso não estava lá no jogo contra o Corinthians. Aí agora ele volta a ficar à disposição e vira titular novamente, né? Eu quero te pedir uma avaliação do jogo dele, porque pelo menos para mim ele jogou muito bem, né? E aí eu quero te perguntar, pedir essa avaliação do jogo dele, como que você viu o jogo do Vina, e também te perguntar se isso pode dar uma motivação a mais ou dar uma confiança a mais, ou erguer a confiança do Vina para que ele consiga ter uma sequência aí de bons desempenhos pelo Ceará. Gerson, se você notou, nas últimas partidas que ele esteve apto, ele começou todas as partidas e fez eu também concordo contigo que ele foi muito bem. Eu só tirei ele da partida porque ele chegou no intervalo com uma pancada na panturrilha, reclamando muito.
e Panturrilha é uma região bastante chata e que a gente tem que ter muito cuidado. Ele voltou, fez bons movimentos e no momento que eu tirei, ele estava conseguindo jogar com a bola nos pés, mas ele não estava 100% mais acompanhando no fator defesa. Né? E nós conversamos com ele e ele falou, professor, eu estou bem, mas fica à vontade, se precisar tirar, porque está incomodando um pouquinho, mas eu estou indo no... Então tem hora que você tem que fazer opções, né? Tomadas de decisão, e acho que a gente tomou a decisão certa. Ele saiu no momento da partida que a gente pôde colocar um outro jogador que pôde acrescentar e nos ajudar até o fim. Boa noite, Guto Ferreira, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Guto, parabéns pelo jogo do teu time hoje diante do Flamengo, mas a minha pergunta específica ao Vina, aquele cara que você deu confiança para ele, né? E hoje ele esteve bem, né? Fez um gol importante para o Ceará e para o Vina. E eu te pergunto, por que ele saiu? Ele cansou? Ele sentiu alguma coisa? Por que da substituição do Vina? Eu queria que você falasse também um pouquinho da participação dele no jogo. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta que eu acabei de responder, né? Eu acredito que quando eu ampliei um pouquinho mais a margem de resposta da pergunta anterior, eu acabei respondendo a tua também, ok? Olá, Guto Ferreira, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Guto, o que você achou da atuação do Eric hoje? Qual a sua opinião em relação a esse atleta que teve um pouco mais de tempo hoje e desempenhou um bom futebol? Você já classificou aí mais um jogo que ele entrou bem, é um jogador ágil, ele ainda é um jogador bastante leve, né? Mas devagarinho ele vai encontrando seus espaços dentro da equipe. Um jogador muito, muito habilidoso, põe a bola onde quer, inteligente, e vai crescer e vai nos ajudar muito. É um jogador que vinha fazendo diferença na Série B, já jogou Série A, né? Mas é uma característica um pouco diferente dos jogadores que nós temos, porque a maioria dos jogadores nossos são jogadores mais força e explosão, e ele é um jogador de muita habilidade e leve com velocidade. Mas não é a velocidade de corrida, de ocupação de espaço longo, é a velocidade de ação curta. Então é um jogador que quebra a linha, que tem uma visão diferenciada, que tem a facilidade do passe, e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante e vai crescer bastante ainda. Guto Ferreira, boa noite. Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Ô Guto, eu não vou falar sobre a questão do jogo, que eu acredito que você já deve ter dado essa resposta para outro companheiro. Mas, Guto, esse finalzinho aí da partida, o Arthur dá uma falta para a equipe do Ceará e não deixa cobrar. Eu pergunto para você, Guto, isso não chateia muito o técnico de futebol? Até porque será que se essa falta fosse para o Flamengo, ele não teria deixado o Flamengo cobrar? É só essa minha indagação, se você puder responder. Muito obrigado e boa noite. Sérgio, eu fui lá questionar com ele, né, porque é uma situação onde houve uma infração, né? E o infrator, ele parou uma jogada de ataque, então ele cometeu uma falta. E na minha opinião, ele acabou sendo beneficiado porque a falta não pôde ser batida. E aí ele justificou para mim que como a gente estava em direção ao gol, né, ele não podia parar no primeiro instante que a gente estava próximo da área. Se a jogada tivesse sido dentro da área, fosse um pênalti, o pênalti seria batido. Se ele tivesse driblado para frente e não tirando de lado do jogador do Flamengo que entrou na frente dele e fez a falta, ele teria que ter deixado bater, né? Porque estava em direção ao gol. É tudo a interpretação, né?
mas ele falou que o lance aconteceu 20 segundos após os 5 minutos de acréscimo, então por isso que ele não deixou bater. Quanto à questão de ser Flamengo ou não ser Flamengo, eu acho que isso aí, infelizmente, eu não posso responder, né? Eu acho que estatisticamente a gente tem que ver de que maneira os árbitros agem no futebol brasileiro, favorecendo ou não time A, B ou C. Eu achei até que teve alguns lances polêmicos dentro da partida, e depois, olhando e conversando com as pessoas que tinham vídeo ali, disse que a arbitragem foi tranquila, foi intacta. Então eu não tenho nada para falar. Acho o Voaden um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, sim. Ele tem uma linha de trabalho um pouco mais competitiva, né? Permitindo mais alguns tipos de lance, mas ele consegue, com a vivência dele, com a experiência, com os anos que ele tem de arbitragem, ele consegue balancear para os dois lados. Então foi um grande jogo, um jogo disputadíssimo, com 2 gols, com outros lances de gol, né? Eu acredito que quem assistiu tenha saído satisfeito, e eu saio satisfeito pela partida que o Ceará fez. Boa noite, Guto. Mais uma vez aqui, Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Guto, hoje você escalou o Fabinho na lateral direita, né? Você não tinha o Buiú à disposição. Também colocou o William Oliveira ali como o jogador titular, né? Na posição de volante. E aí é uma mudança bem parecido que você fez naquele jogo contra o Fortaleza, né? Algumas rodadas que você colocou o Fernando Sobral e também o William Oliveira. Na verdade, o Fernando Sobral jogou como lateral direito, tinha o William Oliveira e o Marlon jogando mais centralizados, né? Eu quero te perguntar, qual que é o critério? Eu sei que vocês pensam jogo a jogo, né? Mas qual que é o critério para a entrada do William Oliveira nesse tipo de jogo contra o Flamengo, assim como foi contra o Fortaleza? A entrada de um volante, né? Mas como lateral direito, claro que hoje o Buiú não estava à disposição, mas, por exemplo, você tinha o Gabriel Dias, né? Como que você pensa, né? Quais foram os objetivos com essas suas escolhas no jogo de hoje? Então, o Gabriel Dias ficou, acho que 40 dias parado, se eu não estiver errado, né? Sem jogar. Não atuou nenhuma partida ainda e já fez coletivo e tal, mas coletivos curtos. Faz uma semana que ele está trabalhando com o grupo. Eu colocar ele direto na equipe para uma partida como a do Flamengo, onde ele com certeza enfrentaria o Michael, que a gente tinha ideia, porque o Bruno Henrique não viria, né? A gente sabia que seria uma partida que ele poderia até começar, mas não sei se ele terminaria o primeiro tempo. Mas por que você trouxe ele para o banco? Porque emergencialmente eu poderia precisar dele nos últimos 15, 20, 30 minutos de jogo. Inclusive, se o Fabinho acusasse alguma coisa no primeiro tempo, não seria ele a entrar. Então nós temos que ter toda uma estratégia, como você mesmo diz, né? Em relação ao William, era uma proteção maior ali para frente da área, né? E quando a gente precisa ter uma equipe que atrás construa muito mais, a gente coloca alguns volantes que têm essa facilidade da construção maior, que é o Marlon, que é o Nares, né? E quando a gente precisa marcar mais, ter uma força de marcação maior, a gente utiliza Fabinho, a gente utiliza William, embora o Fabinho é um jogador assim que fica mais no meio dos dois, que marca bem e tem uma certa construção também. Então tudo depende da necessidade para o momento e dos jogadores que a gente vai ter dentro da partida. Boa noite, Guto. Aqui Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. O Ceará fez hoje uma partida taticamente impecável, Guto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse sistema tático do time hoje,
que conseguiu por boa parte da partida anular o time do Flamengo e teve várias chances para conseguir sair com um resultado positivo. Grande abraço. Obrigado. O time do Flamengo, com a ausência do Arrascaeta, teria na sua criação os jogadores mais cerebrais. Seria o Felipe no início da jogada lá atrás, seria o Diego por dentro e seria o Everton Ribeiro vindo de fora para dentro. O Gabriel tem a mobilidade e a tabela, mas a gente conseguiu ajustar aquilo ali. E o Sobral fez uma partida estupenda, né? Sobral, para mim, foi o melhor homem em campo do jogo, para mim. Um jogador que marcou e jogou. O Diego teve dificuldade de jogar e é o grande maestro da equipe do Flamengo nesse momento. A gente conseguiu fazer com que o Diego não jogasse com tanta liberdade, porque se a gente deixasse o Diego jogar com liberdade, aí hoje, nesse momento, a gente estaria lamentando. E a gente conseguiu isso, né? Como a gente conseguiu fazer com que o Everton também não brilhasse dentro da qualidade dele. E eu acho que também o Felipe, o Rick fez uma grande partida. E aí o Flamengo, que não são 3 jogadores, é um todo, com jogadores com muita qualidade, teve ações importantes, mas a gente conseguiu bloquear e conseguiu atacar nos espaços que a gente conseguia criar. E que ele, para nos atacar, nos oferecia na situação de contragolpe. Então foi uma partida boa, sim, uma partida importante, de muita luta, de muito desgaste. As duas equipes terminaram o jogo bastante extenuadas. Tal foi a entrega, né? E a gente fica feliz aí que... não feliz 100%, porque nós não ganhamos, né? Mas o empate neste momento, em cima da partida que foi do jogo, da equipe que foi, nos traz aí um ponto importante. Mais uma vez, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Guto, dá para observar já a situação daquele tempo que você sempre falou de ter para poder modificar algumas situações, dar mais minutagem a alguns jogadores, observar mais os teus atletas. Queria que você falasse dessas semanas que você vai ganhando aos poucos aí para fazer algumas mudanças pontuais na tua equipe, mudanças táticas também. Cada jogo é uma história, né? A gente tem procurado qualificar um pouco mais a parte do ataque, a parte do jogo, da saída de bola. Você vê que o Flamengo em alguns momentos tentou nos pressionar, a gente conseguiu sair bem do jogo, coisa que em outros momentos não acontecia. O meio hoje conseguiu fazer um jogo mais de passe e aproximação. Eu acho que tem vários ajustes dentro da estrutura da equipe que foram importantes e que a gente conseguiu. Fugir muito da característica da equipe é muito difícil. Os jogadores do Ceará são jogadores para trabalhar neste momento com essa equipe, são jogadores para trabalhar da maneira que a gente trabalha. Mas daqui a pouco surge um jogador que dá um algo a mais, um ajuste a mais. A gente vai procurando, vai ajustando, né? Vai melhorando e vai somando. Eu acho que é assim que a gente vai fazer a campanha desse ano ser melhor que a do ano passado. Boa noite, Guto Ferreira, Hugo do Vale, do programa Resenha de Artilheiro e também do Torcida K. Guto, você tem a opção de colocar o Ceará marcando mais em cima, marcando bem mais alto, ou com Mendonça e Henrique, ou com Mendonça e o próprio Sobral, como você já atuou na Copa do Nordeste, onde o Ceará se sagrou campeão. Por que sempre colocar o Ceará com 2 volantes de marcação, trazendo o time adversário até o seu campo de defesa?
Bom, essa é a sua opinião, né? Essa é a sua opinião. Você é o único que está questionando de forma negativa a partida que nós fizemos. Nós jogamos contra o campeão brasileiro, uma equipe que tem por característica manter posse de bola, né? E não adianta nada eu ter 2 jogadores extremamente ofensivos e volantes que propõem o jogo, se eu não conseguir propor dentro do que se eu não tiver a bola. Primeiro tem que ter a bola para propor. E o pós-perda do Flamengo também foi um pós-perda que em vários momentos incomoda. Não foi o jogo todo, mas em vários momentos incomoda. Então, eu acho que antes de fazer essa análise, né, é uma análise assim meio questionadora, a gente tem que olhar um pouquinho contra quem a gente está jogando. E acho que você não fez a leitura sobre o Sobral. Você está dizendo que o Sobral é um volante só marcador, mas um jogador que fez a jogada do gol, numa roubada de bola, numa saída forte, pisou várias vezes pelo lado do campo, criando situações de linha de fundo, chegou para bater em gol, pisou na área em outros momentos e ainda é o maior ladrão de bola da Série A do futebol brasileiro. Então a gente tem que analisar uma série de coisas, né? A gente, antes de fazer uma colocação da maneira que foi feita, tem que ver o que é. Uma outra situação é que um dos jogadores mais criativos da nossa equipe é o Lima, e um jogador decisivo. Não adianta nada eu botar velocidade pelos 2 lados do campo, e o Lima não deixa de dar velocidade, se eu não fazer a bola chegar nesses jogadores de velocidade. Então, tem todo um processo, né? Tem todo um processo. E esse processo passa por características de jogadores que combinem com outros jogadores. O omelete tem várias formas de fazer o omelete, mas se você quiser um de presunto e queijo, não adianta você querer colocar champignon e não colocar o presunto e queijo, né? Então, a situação é mais ou menos essa.